Ah, já iniciou. Nessa primeira parte, a gente quer testar com vocês um aplicativo que foi apresentado para a gente, para os professores, aquele curso que a gente fez. E eu pedi para o Gleison estudar esse aplicativo, ele está com uma proposta aí de fazer essa dinâmica com vocês, mas ela é composta por interação, basicamente ela tem inclusive um nome engraçadíssimo, que é Mentimeter, mas não é de mentiras. O Mentimeter alguém conhece? Já? É um aplicativo que é para as pessoas com o celular assistirem uma conferência. Basicamente é isso. Mas também dá para fazer pelo computador, né? Ou só pelo celular. Então, ele é uma coisa assim que a gente vai aceitar um link aqui. Gleison, pode pôr, por favor, o link? Só um minuto. Eu fui baixar um negócio para trazer tudo aqui. Só um minutinho. Claro. Sem problemas. E aí, nós vamos ficar pedindo palavras para vocês, certo? E aí, essas palavras vocês vão digitando e o Gleison vai administrar, vai coordenar essa ação, que é a gente poder ter uma visão do grupo. É basicamente essa a ideia. Então, ao invés da gente começar a pesquisa inteira, a caixa completa, o kit completo da pesquisa, com todos os itens e tal, vamos começar assim. Alguma palavra, escolham algumas palavras que vocês acham que são importantes para a pesquisa de vocês, certo? E aí nós vamos pedir essas palavras uma de cada vez. É assim, Gleison? Bom, já vou passar a palavra para o Gleison, ele explica melhor. Eu acho que a gente tem um número considerável que já dá para iniciar. Né? O Mentimeter acho que é uma ferramenta mesmo que vem sendo utilizado por professores e não é só uma relação remota, né? A gente vai utilizar aqui nessa experiência, mas é uma ferramenta que pode usar na sala de aula que gera gráficos já com seus percentuais, você pode projetar esses gráficos, inclusive com os resultados, e você vai gerando atividades no formato online. Aí eu vou estar passando para vocês agora aqui no chat o link para vocês, ninguém sai, né, no caso daqui, vocês estarem acessando esse link, e aí, como a Nária já falou, primeiramente a gente vai trabalhar com a ideia lá desse exercício anterior, né, para a gente estar discutindo as pesquisas. Primeiramente, a gente vai pensar as palavras-chave. Tem lá 5 espaços que vocês podem colocar como palavras-chave, né, de vocês, que é mais importante para a pesquisa, que vocês consideram importantes, mesmo que ainda não tenham chegado a essa temática, mas você trabalha dentro, e diante disso vai ser gerado uma nuvem de palavras, e a gente vai acabar reconhecendo as palavras mais recorrentes, né? Inclusive, se alguém tem uma palavra também, uma palavra-chave que também outra pessoa também pesquise. Acabei de mandar no chat. E aí eu vou estar abrindo aqui a plataforma, que conforme eu for modificando aqui, vocês também vão acessando por aí. Aí, se vocês quiserem deixar o microfone aberto, câmera aberta agora nesse momento, para mim também não tem nenhum problema. Até legal para a gente criar essa... Opa. Desculpa. Compartilha a sua tela para a gente ver por onde a gente entra, porque a gente abre esse link. Certo. A gente abre o link no celular, a Ana está perguntando. Tanto faz, tanto pelo celular quanto pelo computador. Quanto pelo computador. Ele é só o momento da resposta, você só vai responder aí. Isso, já abriu. Uhum. Ele já abre automaticamente, então eu estou aqui. Aí o que a gente poderia fazer, deixa a plataforma aí, né, enquanto as outras pessoas também vão entrando, eu queria propor inicialmente, antes dessas palavras, a gente fazer uma roda mesmo a partir do exercício, né, do título, né, de quem te orienta, o teu nome, esse resumo, essas palavras-chave, tu falar um pouco da tua pesquisa, projeto em 2 minutos. Então, seria, assim, 2 minutos é esse tempo, mas claro que a gente pode extrapolar, já para a gente criar esse exercício de, minha pesquisa é isso, para que a gente possa, até quem não fez o exercício ainda, possa performatizar essa fala na escritura também. Então, queria, assim, propor que a gente pudesse abrir mesmo o microfone
e os vídeos, as imagens, para que a gente possa já fazer essa roda de apresentação. Meu trabalho é sobre teatro ritual e eu estou pensando mais ou menos isso, sigo essa metodologia e essas aqui mais ou menos são minhas palavras-chave. Acho que é algo bem breve mesmo, falando o centro, né, da tua pesquisa e o teu objetivo, o que é que você deseja dentro dessa tua pesquisa. Então, você está propondo que antes de começar a gente faça uma rodada verbal, somente verbal. Então, não precisa abrir o vídeo, só o áudio. Pode ser e o as áudio. pessoas vão pedindo a palavra aqui no chat. É assim? Pode ser assim? Pode, mas eu gostaria muito, assim, que pelo menos boa parte da turma pudesse falar, assim, porque eu acho que é importante já para a gente estar criando esse andamento da pesquisa, né? Escutar quais são as relações. Quem quiser começar... Tá, então só para ser bem redundante, todo mundo abre lá esse link, vai encontrar uma página que tem vários formulários, vários espaços para pôr palavras, só que antes de pôr essas palavras, a gente vai fazer como um teatro mesmo, a gente vai fazer um aquecimento verbal, assim. A gente vai falar um pouquinho, depois ir para o Mentimeter. Também é bom porque vai entrando todo mundo, né? Isso, eu pensei nisso. Então, podia ser por ordem de chegada. Jéssica? Pode começar na atenção. Bem-vinda! Mas eu jurava que era 6h30, Lalu, vira você. Não, mas esse 6h30, ele é legal para a gente, por exemplo, ter alguma dúvida. Aquela parte, sabe aquela hora da aula que a gente fica na sala sem ninguém? É meio isso, assim, eu estou tentando simular essa situação. Tá, bom, minha pesquisa, ela é sobre a figura de Maria Boa, que é uma figura histórica daqui da cidade de Natal. Ela é uma antiga cafetina, né, que existia aqui, e ela era muito conhecida pelo cabaré, pela Casa de Maria Boa, aqui no estado. E aí a minha pesquisa ela é sobre os trajes de Maria Boa, e nessa pesquisa eu pretendo documentar esses trajes através de protótipos que eu mesma vou desenvolver, confeccionar, e porque não se tinha registro sobre isso dentro do interior dos cabarés, não se podia tirar foto, não se podia fotografar nada. Então, essa ideia de documentar, né, a justificativa, e a ideia é, com esses protótipos, a gente oferecer uma formação para as mulheres que vivem no Cabaré da Cinderela, que é um cabaré daqui das Rocas, que foi onde eu iniciei minha pesquisa, e já tenho contato com elas, e aí oferecer uma formação para essas mulheres, e com elas construir, junto com unindo as memórias dela com a história de Maria Boa, construir uma instauração cênica, utilizando esses figurinos, esses trajes que serão criados. É isso. Massa. Já se você quiser compartilhar. Quem está entrando agora, só dá uma recordada aí, Cleison. Tá bom. Jéssica, só um momento. Se você quiser dizer algumas palavras-chave também que te orientam, te norteiam nesse trabalho, acho interessante. Maria Boa, traje, cabarés nordestinos, documentar, instauração cênica. Certo. Gente, para quem está entrando agora... Eu sugiro também formação. Sim, boa. Me veio o teatro documentário, né? Não sei se é na área do teatro, né? Mas... eu acho, não sei se seria documentário, porque a gente vai estar misturando... tem um pouco. Eu entendo que... Bom, a gente pode ir discutindo depois, vamos só ouvir por enquanto, né? Bom, para quem está entrando agora, nós estamos fazendo uma rodada com os trabalhos e também a gente vai estar acessando, no final dessa rodada, a gente vai estar acessando uma plataforma, que eu vou estar enviando o link aqui novamente, que é o Mentimeter, que a gente vai fazer uma nuvem... As pessoas entram e não veem o que tá antigo. Anterior. Então, esse link vocês deixam aberto, mas antes vamos fazer um aquecimento aí falando. Quem mais gostaria de compartilhar? Todo mundo. Quem é a próxima pessoa que entrou? Opa. Eu não sei, não. Então vai eu. Vocês me ouvem? Sim. Bom, minha pesquisa é em Mamulengo,
eu estou buscando compreender, enfim, essa relação de permanência, ruptura e ressignificação no mamulengo de tradição. Eu sou de Pernambuco e eu estou investigando 2 mamulengueiros da zona da Mata Norte, que é uma região que fica mais ou menos aqui a uns 60, 80 quilômetros de Recife. E aí a ideia é fazer um mergulho nessas personagens, loas e cantorias desse mamulengo de tradição e entender que caminho está tomando frente a esses processos econômicos, socioculturais, políticos, enfim, tecnológicos, midiáticos. É mais ou menos por aí, assim, para ser bem sintético. Tá, posso sugerir uma coisa? Eu acho que tem um recorte temporal, né? Podia pensar no recorte temporal para ver essa transformação. Mas não era. Perdão, Naida, cortou. Você pode repetir? Recorte temporal? Posso. Eu acho que se você pensar no recorte temporal, é mais claro a observação da transformação. Tá, obrigado. Obrigada também. Quem foi que entrou depois do Alex? Pela ordem, assim, eu não sei. Foi já, né? Acho que foi. Eu acho que foi também. Também. Mas eu falo. Vai aí. Fala, Jean. Meu projeto é o estudo sobre a comunhão entre a metodologia angelviana e a meditação vipassana como um suporte para a criação e dança de um solo. E eu estou desenvolvendo, junto com essa pesquisa, uma pesquisa sobre um solo que eu estou construindo dentro desse processo da pandemia. E aí eu estou, aos pouquinhos, adaptando esse entendimento de que eu sou um bailarino que estou criando independente, estou sozinho dentro de um processo de criação, e aí eu estou falando sobre como funciona essa questão desse suporte entre a metodologia e a meditação vipassana, me ajudando nesse processo de isolamento para como eu consigo colocar um produto artístico a partir das coisas que eu estou vivenciando dentro desse isolamento. Eu só não entendi a metodologia, as duas metodologias. Você pode repetir mais devagar? Posso. A metodologia angelviana, que é um processo de estudo e autoconhecimento e escuta do corpo, e a meditação vipassana, que é uma meditação que... Vipassana. Isso. Beleza. Obrigada. Acho que tem a questão da pandemia aí vamos ver que palavras que nós vamos usar para isso, como é que nós vamos chamar esse treco, isolamento, pandemia, vamos pensar nisso, isso é interessante para todo mundo que vai... Sim, e depois, Jean, quem entrou? Amanda, acho que foi a Amanda. Amandinha, tá aí? Sim, professora. Então, fala um pouquinho para a gente, por favor. A minha pesquisa, ela fala sobre uma travessia. Na verdade, eu quero fazer uma viagem para convidar o meu leitor a essa viagem, pelo menos é a minha pretensão. E aí a gente iria embarcar nessa viagem em relação às poéticas dançantes da cultura negra. Eu iria me utilizar o maracatu e a minha pretensão é trabalhar na escola com crianças de Fundamental 1 e utilizar essa dança, essa valorização da cultura negra para que elas se reconheçam como negras, né, e ter essa valorização em relação à cultura negra. Seria mais ou menos isso. Certo. Muito bom, bacana. Quem veio depois da Amanda? Aí acho que entrou mais de uma pessoa. Vocês lembram quem foi? Acho que foi a Liliane. Vamos aqui pela lista Liliane, do chat, que já está na ordem. Acho que fica mais fácil. Ana. Tá, então chama aí pelos nomes. Ana Linka, é assim que pronuncia? Não sei. Ana. Oi, sou eu, é assim mesmo. Você quer falar? Sim, vamos lá. Vocês escutam bem? Sim. Uhum. Bom, eu sou Ana Linka, sou bibliotecária na UFRN, e meu projeto, ele está um pouco ligado com a minha formação inicial em biblioteconomia, mas também
partiu da minha participação no grupo de dança da UFRN. Visa a preservação e disseminação do conhecimento em forma de dança das produções do GD, levando em consideração que dança é conhecimento e é informação. O GD, como todos sabem, é um projeto de extensão permanente na UFRN, contribuindo com o aprendizado contínuo dos licenciados em dança e demais alunos da UFRN. E como intermédio para essa documentação, digamos assim, eu aponto o Acervos, que é um sistema da própria universidade, que ele é destinado para exatamente esse tipo de informação, que ele significa Sistema de Gerenciamento de Acervos Museológicos, Artísticos, Históricos e Unidades Especializadas. Só unidades como o NAC ou como o próprio museu da UFRN, né, a Câmara Cascudo, utilizam, ainda, como ele está bem no início, ainda só tem obras de artes plásticas. E a minha ideia é justamente integrar a dança nesse acervo, digamos assim. A metodologia Você vai estar fazendo e estudando simultaneamente, é isso? É, mais ou menos isso. É isso, as palavras que eu coloquei foram dança e memória, dança e registros de dança. Ana, colocando aqui no o pessoal chat... está falando aí, falar dos orientadores, que a gente não está falando. Isso. A minha orientadora é a professora Teodora. Aí quem já falou também, se quiser só falar o orientador, rapidinho, enquanto a Camila vai se organizando. Camila Torres, a próxima. A minha é a Nara Sá. Nara Sá. Boa noite, gente. Boa noite, Camila. Professora, minha pesquisa está em reformulação. Eu ia falar sobre teatro do oprimido. Ia, na verdade, propor uma oficina prática, mas com o isolamento eu estou reformulando ainda. E eu estou pensando em propostas metodológicas pós-pandemia, mas ainda está muito inicial. Certo. É porque eu ainda estou... Minha orientadora é Karine, e eu ainda estou pensando, professora, que eu mudei totalmente. Sim. Não seria viável, não ia conseguir aplicar, não dá para esperar, eu acho muito, mas não dá para, né, protelar, então vou pensar em propostas metodológicas que se adequem ao distanciamento e ao contexto. Certo. O retorno pós-pandemia. Elas vão entrar fatalmente, né? Fatalmente. Oi? Pelo menos essas palavras distanciamento, isolamento, alteração de projeto. Tudo lá eu coloquei o meu projeto, lá na atividade eu coloquei o meu projeto anterior, mas já que eu estou falando aqui, né, para cumprir o objetivo da disciplina, estou sendo honesta em dizer que o projeto está em reformulação. Sim. A Amanda falou aqui que é a Larissa, a orientadora. Precisa pôr o link de novo para quem está entrando agora, viu, Gleison? Toda hora. Ô, professora, a senhora conhece o Rasa Boxes? Conheço, bem. Eu estou pensando nele, mandei a proposta. Nós vamos eu estou até pensando também em fazer para segunda-feira um Rasa Box com vocês. Usar um contexto bastante conhecido e a gente experimentar para ver se nesse mosaico aqui dá certo. É uma ideia da meditação. Depois eu falo. Eu não conheço. Aí eu estou pensando. Camila. Oi. Eu trabalho com Rasabox. Se você quiser ajuda, eu te dou total apoio, viu? Oba! Que bom. Tá certo. Camila tem um material e também fiz umas oficinas com 2 pesquisadoras do Rio de Janeiro, que elas traduziram muito material para o Brasil do Rasabox. Aí a gente pode conversar depois também. Tá. E tem o pessoal no Paraíba também. É no Paraíba ou no Ceará? No Ceará.
Desculpa. Ceará. Júlia Sarmento, eu acho. Isso mesmo. Tá, então, assim, eu não vou tomar muito tempo de vocês, não, porque eu não sei se a orientadora vai concordar, enfim, ainda estou em reformulação. Tá bem. Obrigada. Quem mais? Quem é a próxima? Quem entrou depois de Camila? Gleidson tá desligado o microfone. Gleidson, gente. Acontece, eu aqui falando, achando que estava todo mundo me ouvindo. Camila, você tem uma pergunta? Você disse que tinha uma pergunta. Não. Ah, tá bom. Eu? Não, tudo bem. Do Martins, agora na sequência. Vamos lá, Du. Boa noite. Todo mundo ouviu? Tá baixinho, hein? Tá baixo. Só um minuto. E agora? Sim. Melhorou. Tá. É o seguinte, a minha pesquisa ela também, né, houve reformulações, porque de início eu me propus a pesquisar os caminhos do jogo teatral, identificar o percurso, o processo do jogo, aí na transformação de um produto estético final. Só que a partir das conversas com o orientador, e pelo que nós estamos vivenciando nesse período de atravessamento da pandemia, então eu perdi o campo empírico que eu ia pesquisar nesse momento, que eu necessitava ir para algumas comunidades, certo? E por esse motivo, eu parti para identificar o percurso dessa minha visão em relação ao jogo e como foi o meu contato com o teatro. Aí, analisando esses registros fotográficos, os registros das redes sociais, dos feitos nesse processo que eu me dispus a pesquisar, eu acabei me identificando como campo empírico para pesquisa. Então, a partir daí, a pesquisa ela vai partir dessa pessoa de teatro em construção. Então, os caminhos e descaminhos da pessoa de teatro e professor, da pessoa e professor de teatro, para tentar entender como foi o processo desse discurso, como ele se deu na formação social, na formação política dessa pessoa que se identifica através de um trabalho artístico no ensino fundamental e como ele foi tocado e de como ele chegou até aqui. Aí esse trabalho vai ser feito a partir de uma pesquisa autobibliográfica e trazendo a referência do memorial escrito do processo. Certo? Ok. Eu acho que eu entendi parcialmente, porque realmente seu áudio está um pouco ruidoso, assim, não sei o que é, se é a rede, se está na energia elétrica, ou se é alguma coisa assim. Eu vou tentar sair novamente para ver. Não, quando você fala assim pertinho, fica bom. Eu acho que é a distância da sua voz ao microfone. Tá? Acho que é isso. Então, no caso seria... Então era inicialmente jogo teatral e agora está virando um memorial autobiográfico, certo? Isso, perfeito. Perfeito. Beleza. Seu orientador? Sim, meu orientador é Adriano Moraes. Adriano, ok. Obrigada, Du. Quem mais quer falar? Na sequência, nós temos o Gleidson. Gleidson. Isso. Nosso grande colaborador. Obrigado, professora. Meu trabalho ele fala sobre o processo de construção artística, melhor, do ser artista, a partir das disciplinas que ele se impõe e na disciplina que é imposto ao artista. O meu locus de observação é o grupo de dança da UFRN, do qual eu sou oriundo, e minha orientadora é a professora Ana Caldas. Certo. As palavras-chave do meu trabalho são disciplina, autodisciplina, fluxo disciplinar, profissionalização e ser artista. Uau! Vai trabalhar com oposições. Isso. Interessante. Podemos seguir, E né? seu orientador, você falou? Falou? Esqueci.
Professora Ana Caldas. Ana Caldas, isso mesmo, tá bom. Obrigada. Na sequência, a gente tem o Jean Dias. Desculpa, Javier. Javier. Ok. Olá, boa noite. Boa noite. Tá, a minha pesquisa, o título dela é Nós, os Náufragos, uma deriva de consciências. A minha orientadora é Karine Dias Coutinho. E a minha pesquisa é sobre as relações das autoridades emergentes na prática pré-expressiva da emergência cênica. Isto é um trabalho que eu venho desenvolvendo faz um pouco mais de 15 anos. Isto ocorre através de práticas de si mesmo, em nós, um si em nós. Na ação física, isto se desenvolve através de práticas e reconfiguração dessas práticas de diversas disciplinas, como Kung Fu, Kalarippayattu, Butô, dança contemporânea, alguns treinamentos de teatro, voz e texto. Tá? São um conjunto de diversos treinamentos como práticas de si, que é a minha procura, né? Então, eu procuro sistematizar ou encontrar um sistema de coordenações para a partilha destes encontros emergentes. Né? Os meus principais pessoas que eu pesquiso é Francisco Varela e Humberto Maturana, ambos biólogos chilenos. Adoro! Claro que tudo isso começa, não, com o conceito de autopoiesis e, obviamente, como estes têm se transformado, inclusive, na última reunião que eles tiveram, fizeram bastantes questionamentos sobre o conceito de autopoiesis. E também está Michel Foucault, Derrida e Merleau-Ponty. E as palavras-chave que eu tenho até agora são emergência cênica, pré-expressivo, fenomenologia, e ainda estou trabalhando sobre as palavras-chave. Sim. Ok. Obrigada. Quem te orienta, Javier? Perdão? Ele falou. Quem te orienta? Karine Dias Coutinho. Karine Dias Coutinho. Adorei a pesquisa, muito bacana. Agora a gente tem o José Ricardo, por favor. Acho que o José Ricardo entrou depois. Não, mas eu estou seguindo uma lista para a gente criar uma... Ah, tá bom. Para não se perder. José? Oi, tá me ouvindo? Sim. Bom, o título da minha pesquisa é a metodologia COCAMO e o método de incorporação de figuras como dispositivo para uma... Pois é, então a sequência foi quebrada mesmo. Porque o José Ricardo acabou de entrar. A Maria Flor já tinha entrado, por exemplo, antes de José Ricardo entrar. Tô certo ou tô errado? Então eu passo para Maria Flor, não sabia. Eu estou seguindo a lista aqui do chat, que fica mais fácil para a gente não se perder. Mas eu lembro que eu dei a permissão agora há pouco mesmo. E a Maria Flor está falando que ela... Não tem problema, desculpa, José. Aqui antes. Quer falar, Maria Flor? Oi, não, vocês estão me ouvindo? Oi. Sim. Então, não, porque eu achei que era a sequência, por isso que eu falei. Mas é isso mesmo. Na sequência da entrada. Então, tá. Boa noite, colegas. A minha pesquisa, ela vai no lugar dessa reflexão sobre o lugar que a mulher preta ocupa dentro das cenas performativas. A minha orientadora é Luciana Lira. E eu trabalho, o meu mito guia é Carolina Maria de Jesus, onde eu trabalho o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, e trago para mim essa realidade de Carolina, me assemelho a ela enquanto mulher preta, periférica, que está totalmente marginalizada,
mas que procura esse lugar de fala e que usa esse meio, esse lugar da academia para falar de si, né? Penso que mulheres negras precisam ocupar o seu lugar de fala e falar por si mesmas. Então, que por mais mulheres negras nas universidades, por mais doutoras, professoras nos departamentos de arte, então, nesse lugar dessa investigação, dessa troca de figurinhas com Carolina, que eu vou escrever a minha dissertação. E as palavras-chave escrita performativa, lugar de fala, cena e mulher preta. Maravilha. Acho que a palavra, a autora também podia entrar, não, Maria Flor? Sim, Carolina Maria de Jesus. Conceição, Carolina Maria de Jesus. Fez um sucesso tremendo aqui no chat, está bombando sua pesquisa, por enquanto, mas... Né? Passada! Mas Maria Flor é assim mesmo, quando ela fala, ela arrasa. Tem uma professora, Maria Flor, aqui do Cariri, a Renata Felinto, que ela tem uma pesquisa sobre feminismo e mulheres negras na cena. Ela é uma professora de artes visuais, mas ela trabalha muito com a questão da performance feminina negra. Sim. E ela tem um grupo aqui chamado Caretas com Priquito, e é todo voltado para... E um grupo, né, Caretas com Priquito, e um grupo de pesquisa que chama Nizinga, Novos Iriguiduns. E aí eu acho que é uma pessoa muito, muito bacana para você atravessar aí na sua pesquisa. Massa, Gleison, já anotei tudo aqui, gratidão. Obrigada, meus amigos aí, que vocês são maravilhosos. Então, Naira, agora eu não sei como seguir, eu estava seguindo a lista, eu não sei quem entrou depois. Eu acho que as pessoas sabem a hora que elas entraram. Fala quem entrou, não dá não para ser assim? Quem entrou? Então, eu não pode, Simone, fale. Simone, depois Miguel, depois José Ricardo. Pode ser assim? Sim. Pronto. Então vamos, Simone. Então, a minha pesquisa, primeiro, meu orientador é o Robson. O título da minha pesquisa é Performance, Pedagogia e Criação da Performance da Oficina Ritual, do Grupo Totem. Vou estar pesquisando a pedagogia e a criação do grupo que foi inserido dentro da oficina, Corpo Ritual. E aí também vou estar pesquisando o meu processo de criação, assim como alguns outros, que foi criada na oficina. E as minhas palavras-chave, elas são corpo, ritual, grupo totem, criação, performance, e é isso. Oi? Pronto. Certo. Naira, algum Muito comentário? Bem. Eu acho que a gente pode seguir. Quem é o próximo? Eu acho que é o... Agora... Oi, gente, boa noite. Oi, Miguel, não estou te escutando. Boa noite. Tá baixo, Miguel. Melhorou agora? Não. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar pelo celular, porque eu tenho um problema no computador, e aí o Zé Ricardo podia apresentar enquanto eu faço entro de novo. Pode ser? Tá bem. Ele disse que vai entrar no celular, né? Daqui a pouco entra novamente. Então, José Ricardo, você, e depois do José, a Mariana. A Liliane. Olá. Boa noite, gente. Assim, quem está orientando meu trabalho é o Robson Herdesbeck, e eu estou pesquisando assim dois leitmotivos. O primeiro é uma metodologia chamada COCAMO, que é uma metodologia de atuação e uma metodologia de pesquisa desenvolvida pelo professor Luiz Davi Vieira, que é um professor da UEA, da Universidade de Manaus. Ele pesquisou a comunidade Yanomami, mais especificamente um ritual que se chama Coramou. Esse ritual é um ritual de passagem, e eu estou investigando como que eu consigo adaptar essa metodologia a um encontro entre corporalidades ameríndias e além. O que eu estou querendo dizer com isso?
como que eu, por exemplo, enquanto indígena, em situação de etnogênese, que a gente chama os indígenas do Rio Grande do Nordeste, que são os processos de reinvenção das identidades, me encontro com outra corporalidade ameríndia e a gente produz uma outra coisa em campo. Isso é o primeiro leitmotiv. O segundo é pesquisar a ideia de figura como um dispositivo decolonial, no sentido de que uma forma de combate a todas as classificações do projeto moderno e do contemporâneo ocidental sobre a ideia de personagem, sobre a ideia de imitação, sobre a ideia de figura, sobre a ideia de pessoa, sobre a ideia de persona. Então, eu estou pesquisando esse conceito de figura nas tradições populares e essa metodologia Kokamô. A ideia é que eu consiga desenvolver uma performance que eu já desenvolvi no meu TCC, que é GE, que fala um pouco sobre a minha origem indígena, enfim, e a ideia é aprofundar mais esse trabalho prático, que eu já tenho ele pronto, e fazer esse encontro lá em Manaus. Além disso, é tentar encontrar possibilidades de epistemologias a partir dos sujeitos indígenas, né, do que são produzidos de autores indígenas, e fazer articulação. O primeiro ponto que eu fiz a articulação foi agora de estar dentro de projetos online com artistas indígenas em situação urbana, no caso do Rio, no caso de São Paulo, no caso do Rio Grande do Norte, e fazer essas articulações. E as minhas palavras-chave são metodologia Kokamô, ritual, performance, comportamento restaurado e teoria decolonial. Então, minhas referências é o Walter Mignolo, é o Henrique do Céu. Eu trabalho muito com Viveiros de Castro, Eduardo Viveiros de Castro, com um cara chamado Pedro de Niemeyer Cesarino, da USP, que pesquisa poéticas ameríndias. Então, a ideia é fazer essas aproximações. Com o João Pacheco de Oliveira, que pesquisa etnogênese, e com a última fase do Grotowski. Uhum. Bem legal mesmo. Algum comentário, mas... Então a gente segue agora... Não, vamos deixar os comentários porque a gente tem poucos minutinhos aí ainda. Para Liliane. Liliane agora. Uhum. Boa noite, estão me ouvindo? Boa noite, sim, Liliane. Pronto. Gente, esse espaço, inclusive, vai ser um ensaio, porque amanhã, inclusive, estão todos convidados. Eu vou apresentar um recorte da minha pesquisa dentro do evento Arte Indigente da UFOP, e à noite também no evento da UFBA, Mulher, Mito, Riso e Cena. Então, fiquem convidados aí e aproveita esse lugar para ser um grande ensaio, né, que eu vou ter esse lugar de fala, enfim, esse resumo aí da pesquisa para comentar sobre ela. O nome da minha pesquisa, que já existe, eu espero que ele continue sendo esse, é O Feminino e a Cena, sobre uma ótica territorial de artivismo, mito, riso, memória e ancestralidade. Então, eu espero que continue sendo esse. E a base da pesquisa, que surgiu na graduação, né, ela vai dialogar aí com as faces da deusa. Inclusive, o recorte que eu vou apresentar amanhã é isso, né? Ritos performáticos, as faces da deusa. Porque a minha pesquisa está nesse lugar entre, né, o que é performance, o que é teatro ritual. Então, eu preferi chamar de ritos performáticos nesse primeiro momento. Então, eu vou dialogar aí com as histórias das minhas matriarcas, que são... Tem um áudio que está dando eco, eu não sei se é o de Naira. Tá dando um eco muito grande aqui para mim, mas... Eu acho que Pronto. Então, assim, a minha pesquisa vai dialogar com... Gente, eu falo demais, então podem me interromper aí se der um tempo, enfim, certo? A gente pediu para fazer uma apresentação rápida, Liliane. Tá, certo. Tá. Então, resumindo em tudo, eu vou dialogar com as histórias das minhas matriarcas, que são, né, a minha bisavó, avó, mãe e eu. Então, como essas histórias ancestrais refletem na minha história, na minha mitologia pessoal. Então, tem essa construção aí de mitologia pessoal, vários outros arquétipos que vão surgir dentro de um laboratório cênico, performático, que são os arquétipos até agora de Lilith, Antígona e Brigitte, né? São 3 grandes arquétipos aí da história do feminino universal. E vou tentar dialogar
com essas histórias, a minha mitologia pessoal, e dentro desse caldeirão aí de histórias, de mitos, de tudo, existem dois símbolos muito fortes dentro da minha pesquisa e da minha prática performática, que são a panela e uma pedra. Então, o meu primeiro experimento performático, ritual, foi o Sopa de Pedras. Eu chamei de soul mesmo, do ser, Sopa de Pedras, que aconteceu para finalizar a minha graduação, e aí ele continua reverberando, né, até esse momento, e em como eu vou transformar essa panela em um grande caldeirão de sentimentos, ideias, motivações que foram suprimidas aí pela supremacia patriarcal de um âmbito aí territorial nordestino, por exemplo, já que essas histórias giram em torno, né, desse lugar, e vou transformar essa pedra em um grande apedrejamento social, que é como eu chamo na minha pesquisa, que é o apedrejamento social que essas mulheres da minha vida passaram, o mesmo apedrejamento social que eu passei enquanto mulher, que acaba indo de encontro a um discurso de uma escritora que eu adoro muito, a Carol Hennisch. Ela já refletia sobre isso em 1970, quando ela fala que o pessoal é político. Então, a partir das minhas histórias, como eu dou voz e vez a tantas mulheres, né? Então, por isso entra o ativismo desse corpo político, desse corpo mulher que se coloca a serviço de uma arte política, para dar voz e vez a tantas mulheres aí silenciadas pelo patriarcado, né? Então, a minha pesquisa basicamente é essa, foi um grande resumo. Agradeço por esse lugar de fala. Meu orientador é o Robson Radespec. Sempre sou perguntada por que eu escolhi, né? Eu escolhi um homem para orientar uma pesquisa feminista, mas eu acredito muito nesse lugar de diálogo, né, dessas duas forças aí em comunhão e em igualdade, né, que é o que prega a nossa luta. Então, acho que é isso. Obrigada. A gente que agradece. Muito obrigada também, fez bastante sucesso aqui, a nossa Liliana, a nossa rainha do milho. E agora, Miguel, já pode falar? Ou quem é que vai? Miguel? Eu posso. Tá melhor agora? Então vai. Sim. Sim. Então, a minha pesquisa está sendo reformulada e eu criei um título, vou tentar resumir bem assim. Eu criei um título para esse exercício, que não é o título da minha pesquisa, mas já é um ponto de reflexão, que é A Cena por uma Escrita de Si, narrativas de um eu coletivo na autoficção. A minha pesquisa parte da organização do conceito de autoficção, que surge por Sérgio Dubrovsky em 1977, e existe uma relação entre real e ficcional que surge através das conversas e debates, questões da autobiografia. A autoficção ela não surge para contrapor a autobiografia, mas como um ponto em que a autobiografia não atinge, entre muitas aspas. E aí, nessa relação de construção, composição, esse termo que ele surge na literatura, ele acaba fazendo essa transição também para o teatro. Inclusive, hoje, esse termo está sendo muito utilizado relacionado com produções, inclusive aqui no Brasil. E aí, dentro dessa construção da autoficção, eu tô pensando nessa relação entre jogo de ficção e real, a ficção não como uma mentira, mas como um lugar de moldagem ou modelagem de experiências reais, que é o que o Dubrovsky vai falar, vai definir, né? Mas também existem já releituras sobre o termo autoficção por outros autores. Dentro desse lugar de jogo entre real e ficcional, eu penso em analisar 3 aspectos na composição teatral dentro dessa construção autoficcional, que seria deixa eu só pegar aqui. Direcionar o olhar para a ideia de um eu coletivo, que traz à cena vivências pessoais, mas que giram em torno de questões coletivas. O segundo ponto seria os cuidados de abordagem para que a cena autoficcional não se torne um lugar puramente narcísico, e os cuidados para uma abordagem afetiva sobre a própria história, principalmente quando a temática dessa construção, dessa composição, toca em pontos
mais difíceis. Vou citar o exemplo agora, que é uma das análises que eu vou fazer, que eu pretendo fazer, que é do espetáculo Deus te faça feliz, é um espetáculo no qual eu sou encenador. A gente trabalhou, eu e Heráclito, né, um monólogo, a relação dele com a bisavó, que ele chamava de vó. Essa avó já partiu, e o processo ele foi muito delicado, porque também trata sobre essa dor, dessa perda, dessa figura que foi uma figura muito materna. Ele passou, ele morava com a bisavó dele, e aí é muito sensível, e nesse lugar de sensibilidade eu vou pensar nessa afetividade sobre a própria história, e também penso como uma possibilidade construir algum experimento prático, talvez performativo, para eu ter essa relação quanto ator dessa organização. A análise do Deus te faça feliz seria através da perspectiva do encenador, e do experimento cênico através desse meu eu ator. As palavras-chave que eu coloquei até agora são autoficção, escrita de si, eu coletivo, cena e teatro, e como bibliografia eu trago a Janaína Leite, o Philippe Lejeune, e tem uma autora que ela traduz muitos materiais, ela também fez uma tese, que é a Elizabeth Duque Estrada, que ela é super importante para pensar esses lugares da ficção, da relação entre ficção e realidade, numa perspectiva autobiográfica e numa perspectiva autoficcional. Ufa, foi. Quem te orienta, Miguel? Ai, gente, desculpa. Quem me orienta é a professora Melissa Lopes, e aí, e essa relação com ela, a gente está trabalhando muito a relação do diário de bordo nessa construção de ficcionalização de uma experiência real. A ficcionalização não como mentira, mas como um lugar de modelagem da realidade, entre aspas, da realidade. Ok, obrigado. Acho que a Mariana já está aqui a postos. Mariana. Bem bacana, bem bacana. Vamos ouvir então, Mariana. Boa noite, gente. Estão me ouvindo direitinho? Sim. Sim. Eu tô aqui no chão, entre a cama e o guarda-roupa, bem escondidinha, porque o cachorro do vizinho estava latindo, aí eu vim para o lugar mais acústico possível. Então, a minha pesquisa, né, o projeto inicial ainda, ele vai passar por muitas transformações, mas o que eu posso falar dela é que ela é remanescente do TCC, da minha pesquisa de TCC. Eu sou licenciada em dança, e aí durante a graduação, pelo fato de eu ser capoeirista, né, toda a informação que tinha no meu corpo quando eu fui para a dança era de capoeira até então. Quando eu me movia, os professores muitas vezes reclamavam de que ainda tem muita capoeira no corpo, tem muita capoeira, e isso se estendeu durante toda a graduação e desembocou no TCC com o termo chamado corpo griot. Griot, enfim, na África, de forma simplificada, quer dizer o contador de história, o contador, aquele guardião do saber da sua cultura. Então, eu vi que quando eu me movia, a capoeira surgia, enfim, porque estava enraizada ali no meu corpo, e eu fazia muita questão de manter isso. Então, durante a pesquisa do TCC, eu fui descobrindo esse corpo que, quando se move, vai, digamos assim, denunciando de onde vem, né? E aí, por isso, surgiu esse termo. Agora, no mestrado, eu estou querendo, a partir desse olhar que eu tive, né, dessa experiência do TCC, teve uma pesquisa prática, né? Pensar numa dramaturgia ancestral. Só depois que eu passei no mestrado foi que eu vim descobrir Inacira Falcão, que trabalha com dramaturgia ancestral. Então, estou paquerando para, enfim, ler coisas dela. A minha orientadora é Lara Machado, maravilhosa, mestre de capoeira e doutora, enfim, em dança. E então eu estou tentando vou tentar desenvolver, talvez, quem sabe, muitas águas rolarão, esse sentido de dramaturgia ancestral a partir do que a gente, enquanto capoeirista, chama de fundamentos da capoeira, né? Os fundamentos, eles são os saberes, né, que estão enraizados ali nos rituais e na forma como a roda de capoeira acontece. Então, eu fui percebendo durante o TCC de que não era só o movimento pelo movimento ali enraizado no meu corpo, mas que existiam saberes que me levavam a
politicamente poéticos, né, saberes políticos e poéticos nessas movimentações que me levavam a repeti-las. Então, agora no mestrado, eu quero olhar para esses saberes e sugerir uma dramaturgia a partir desses fundamentos da capoeira, né? Essa dramaturgia que Luciana Lara, que é, enfim, uma maravilhosa que eu estou lendo, vai falar dramaturgia enquanto uma segunda pele ou enquanto uma fonte que a gente vai lá e se renova, né? E se relembra do motivo da gente estar criando. Eu estou falando tudo assim misturado, bem aquariana, mas a minha pesquisa ela pretende ter um produto final, né? Uma produção, um processo criativo. Até então a ferramenta tem sido a autoetnografia, mas águas rolarão. Tenho trabalhado até então com palavras-chave: capoeira Angola, corpo, dança, dramaturgia e ancestralidade. É isso, estou bem feliz de poder falar finalmente aqui essa minha bagunça boa, de peso, e é isso, axé, gratidão. A gente também está bem feliz de ouvir vocês. E acho que é bem interessante você estar bem acompanhada aí para esse desafio. Falta alguém, gente, falar? Tem o Eduardo. Então vamos ouvir. Tá bom. Boa noite, está escutando? Sim. Bom, minha pesquisa é tentar fazer um estudo comparativo do uso dos arquetipos que eu chamo assim como os objetos rituais utilizados nas culturas ameríndias. Neste caso, eu pensava ficar 2 meses ou 1 mês lá no Acre, com os Yawanawá, mas acho que pode ser que não seja possível, e ficar 1 ou 2 meses no México com outros grupos indígenas de ali, que chamam Wixárikas. Por quê? Porque eu tenho uma proximidade já de muitos anos com um deles. E quando eu participei por primeira vez na aula lá na Bahia, na aula que dirigiu Hobson, eu senti como, nesse momento de jogar com os arquetipos da água, do fogo, através da dança, da música, eu percebi que cheguei a experimentar outros lugares de museu, de minha mente e de minhas emoções. Então, para mim, isso foi um caminho que se abriu, porque por muito tempo eu participei de muitas cerimônias, mas eu vi que muitas pessoas estrangeiras chegavam com pouca preparação e eu achava até com muito risco essas práticas. Então, eu percebi que estes arquetipos que, para mim, evocam diretamente a nosso inconsciente, ou a nosso consciente também, muitas memórias. É por isso que depois de fazer essa prática lá na Bahia, decidi o título de Memórias Ancestrais, Memória Coletiva, Imagens Ancestrais, um caminho para o desenvolvimento do ser. Por essa razão do que eu experimentei ali. Meu diretor é Hobson Hattiesburg, e minhas palavras-chave até agora é assim: arquetipos, xamanismo e teatro ritual. Alguns autores que estou pretendendo usar eles são alguns das ciências médicas, principalmente uno es Albert Hoffman, que habla sobre la meditación y la iluminación y la psicodelia. Otro de ellos son algunos escritores de ciencia ficción, un poco, solo para tomar algunos conceptos utilizados por ellos, como son estados alterados de la conciencia. Es Aldous Huxley, uno de ellos también.
E dentro da área do teatro, eu preciso ter mais autores referenciais, seria Grotowski, Antonin Artaud, e da área da antropologia, vou pegar alguns autores também, principalmente um deles vai ser esqueci o nome. Não, esqueci. Outro deles vai ser Edgar Morin, e ainda está em construção a pesquisa, mas eu acho que é isso, ver como, em forma paralela, um estudo comparativo, quais são esses movimentos que faz os arquetipos dentro das práticas rituales na comunidade, em seus participantes e nas aulas de experimentação, se fosse possível, dentro do grupo de teatro também, de 5 ou 6 pessoas. Isso. Ok. Obrigado, Eduardo. Bem complexo. Tem umas dicas para várias pessoas aí correndo no chat, depois vocês dão uma olhada, tá? Naira, Tem mais alguém que quer falar? São 2 pessoas, a Stephanie e o Thales. Stephanie. Vamos lá. Se faltou alguém fala aqui no chat, viu? Por favor. Stephanie. Oi. É que eu cheguei atrasada, eu estava tentando me atualizar para saber sobre as inscrições, etc. e tal. Mas então, a minha pesquisa, ela se dá no campo do ensino e aprendizagem, né? Porque eu sou professora, a minha formação é nas ciências sociais, então eu sou professora de sociologia na escola e tenho uma experiência na graduação que é o PIBID. No meu grupo do PIBID, a gente tinha subgrupos e cada um trabalhava a sociologia com uma lente diferente. E aí foi onde eu conheci o teatro do oprimido. E trabalhei com o teatro do oprimido, pensando nas práticas pedagógicas. Quando eu fui para a rede pública, eu me deparo com aquela situação bem constrangedora, de que o professor que não tem formação atua na área de artes. Isso me deixava bastante incomodada. E aí eu fui para o Prof. Artes. Lá eu tenho como orientador Marcílio, e aí o meu projeto, a minha pesquisa, é traçar justamente esses diálogos entre a sociologia e as artes, né? Então, eu utilizo o teatro do oprimido, principalmente as técnicas do teatro fórum e do teatro imagem, e eu pesquiso quais são as contribuições que o teatro do oprimido, com as suas técnicas, podem oferecer para essa interdisciplinaridade entre arte e sociologia. Assim, foi bem difícil, ainda está sendo, né? Acho que como toda pesquisa, mas tem todas as dificuldades éticas, inclusive, e de arsenal realmente teórico que eu encontro, tanto é que a pesquisa já foi feita, refeita, já mudou de direção, mas eu já estou com uma boa parte escrita, inclusive precisando qualificar esse ano ainda, e só a luta, né? Então eu tento realmente pesquisar essas contribuições metodológicas. Gente, eu sou assim, ao contrário de muita, eu sou muito concisa, então... Stephanie, posso perguntar um negócio? Você está fazendo os 2 mestrados, o profissional e o lato sensu? Não, profissional. Você está como ouvinte? Não, aqui na sua disciplina? Eu acho que não. Acho que não, Naira. Tá. Então, você está no mestrado estrito sensu, desculpa. Prof. Arte. Não, então, mas esse aqui não é PPGAC? Mas eu acho que foi uma questão assim de adaptação. Mas eu não estou como ouvinte, não, vai valer nos créditos. Entendi. Eu não sabia, não. Porque aí é uma especialização, né? Você termina bem antes deles, né? Isso. Eles levam 2 anos, a maioria que está aqui, os colegas. Não, a gente também, 2 anos.
2 anos também? Também. Stephanie, tá. E é Marcílio, né? Marcílio, isso. Tá bom, obrigado. Eu acho que a gente encerra, eu não sei se a Simone Maria falou, mas aí a gente encerra com o Thales. Se a Simone não falou, ela fala por aqui. Falou, não foi? Pronto, Thales. Ele não pode falar agora. Não pode falar. Tá bom, Thales. Então, agora a gente pode começar lá a fazer o negócio, Glei? Eu só vou precisar de um minutinho, enquanto vocês montam aí, você fala para o pessoal... Deixa só, também os cachorros estão aqui ladrando. Então, gente, eu vou estar mandando o link aqui, novamente, para vocês. Deixa eu só ver se para um pouquinho aqui o lado. Vocês conseguem me ouvir? Bom, então, eu vou estar enviando novamente o link, a gente vai continuar aqui, mas a gente vai para uma plataforma chamada Mentimeter, como eu tinha falado no início, para os que entraram agora, e basicamente a gente vai fazer uma nuvem de palavras a partir das nossas palavras-chave, né? Das nossas palavras-chave que a gente acabou discutindo aqui, acho que amadureceu bastante, né, diante do que a gente foi falando. Eu vou estar enviando o link agora, eu queria que vocês deixassem aqui o Meet aberto e abrissem essa outra plataforma. E me desse um retorno aqui se está abrindo ou não. Como é que está abrindo? Abriu. Certo. Digita uma palavra. Está em qual parte? Tem cartografias de pesquisa em andamento, não é isso? Isso. Pronto. Palavra-chave pesquisa. Atuação. Tá ótimo. Então vamos aguardar aí todo mundo. Então a gente vai fazer basicamente essa cartografia dessas palavras-chave da pesquisa, atuação. Aí eu acho bacana, conforme vocês forem ouvindo aí, que vocês coloquem talvez como a primeira palavra o eixo de pesquisa de vocês, se é teatro, performance, artes integradas. Não tem problema estar em inglês, vocês só vão... esses espaços justamente as palavras-chave que vocês vão colocar. Mariana. Pronto, voltei. Então, aí vocês vão colocar palavras-chave. Inicialmente eu sugiro que venha como palavra teatro, dança, performance, artes integradas, enfim. E logo depois vocês vão colocando as outras palavras que vão ser as palavras-chave da pesquisa de vocês. Assim que vocês responderem, vocês vão me dando um retorno. É bacana preencher todos os campos, mas no mínimo pelo menos 3 palavras-chave. Gleison, você pode nos confirmar se chegou o que fizemos, porque apareceu faz uns minutos atrás, eu completei as palavras-chave e enviei, antes de você enviar este novo link, que eu acho que é o mesmo, né? Sim, não, já está atualizando automaticamente para mim, eu só vou compartilhar com vocês no final. Tá. Ok, eu tenho uma pergunta também. Sim. Diga. São 1, 2, 3, 5 espaços. É uma palavra por espaço? Isso. Você tem caracteres, aí sua palavra pode ser composta. Por exemplo, teatro performativo, teatro ritual, né? Ok. Naquela hora que a Goiânia disse para você, funcionando assim, entendeu? Acho que a outra pessoa ia perguntar, a Mariana. Deixa eu ver quem foi. Não é isso. A Amanda está perguntando se quem já fez... Era uma palavra por cada espaço. Isso, tá bom. Não, quem já fez não precisa responder de novo. Já está atualizado aqui no sistema. Eu vou compartilhar com vocês. Tcharam. Pronto, já está ficando bem cheio aqui a plataforma. Pode colocar mais. Aguardando todo mundo responder. Vai dando ok quem respondeu aqui. Aí eu já vou dar o resultado de hoje, que a gente tem esse retorno, esse feedback, mesmo de onde nossas pesquisas se encontram. Oi. Eu queria fazer a segunda aba, eu acho que antes de apresentar. Já para aproveitar, vocês não fecham essa plataforma, tá? Que ela vai atualizar aí conforme eu modificar aqui. Gente, ó, quando
já atualizei, aí qualquer coisa vocês atualizam a página, já vai estar numa nova aba. Isso, uma nova pergunta. A ideia dessa nova aba é que vocês deixem algum comentário sobre a pesquisa do colega, ou você deixe alguma frase que você queira compartilhar nesse momento, assim, sobre a sua pesquisa, mas eu acho mais importante nesse momento sobre da escuta, né? O processo de escuta do processo do outro. Aí pode ser uma indicação de um livro, pode ser uma frase de efeito, uma frase, enfim, é muito pessoal. Deixe um comentário para a pesquisa do colega. É uma frase curta, né? É uma frase curta, só 250 caracteres. Pronto. Então, basicamente a gente tinha pensado hoje essa roda de conversas, como as cartografias e pesquisa em andamento, como a gente tinha conversado aqui para a disciplina de tópicos especiais de pesquisa, e a gente chegou a alguns resultados, que é essa nuvem de palavras que eu vou estar apresentando agora. Então, essas são as palavras que apareceram recorrentes, né, como leitmotivs da pesquisa de vocês, e algumas palavras se apareceram como destaque, né, como performance, teatro, arte, ancestralidade, dança, corpo, educação, dança contemporânea, ser artista, trajeto de cena e processo criativo, cultura negra, alteridades emergentes, documentar, negritude, incorporação, fluxo de disciplina, arquétipo, autoficção, personagem, diário de bordo, e eu acho que de tantas outras palavras que que puderam estar sendo apresentadas aqui. As palavras mais recorrentes, elas ficaram num tamanho maior, como a palavra performance, que se repetiu, até pela questão do eixo que a gente vem travando nessa disciplina, e algumas outras, né, como ancestralidade, corpo, teatro e educação. Vocês conseguiram acompanhar? Dança também, né? Dança ficou grande. Corpo, arte, ancestralidade, educação, teatro, dança contemporânea. E as outras, no caso, é se as pessoas também tivessem algo em comum, né? Se a ancestralidade mais 3 pessoas tivesse colocado, ela também estaria em destaque, mas ela já está num tamanho maior também, em referente às outras, por exemplo, como Maria Boa, que é um trabalho muito específico, né? Ela está ali no tamanho menor, mas todas fazem parte dessa nuvem de palavras, dessas palavras-chave que a gente pensou da pesquisa. Meus passarinhos estão cantando aqui, acho que felicidade. Acho que eles gostaram também. Olha, eu antes de... Espera um pouquinho só um minutinho. Volta. Dá para voltar? Dá. Deixa eu ver como faz. Primeiro dizer que, assim, essa gravação hoje vai ser, né, sagrada, porque ela vai ter toda a individualidade e o coletivo. Então, eu acho que essa imagem aqui é uma coisa que vocês vão poder usar e vão poder ter isso em mente. Isso é uma coisa bastante importante, assim, que tem a ver com sistematização, com comunicar a pesquisa para outras pessoas, né? E ver o quanto vocês precisam ainda trabalhar alguns conceitos, talvez, ou juntar alguns conceitos. Eu acho que ela é uma ferramenta muito boa para o pesquisador mesmo, já lidar com isso. Tanto desse paradigma maior, ela dá uma boa cartografia mesmo. Então, eu também achei bem bacana, assim. E agora, essa parte que eu não conheço, que é que o Gleison vai apresentar, que são os comentários, é isso? Isso, eu pensei como feedback e como esse retorno mesmo, né, dessas palavras e desse momento que foi essa roda de falações, né, sobre cada um falar sobre a sua pesquisa. Aí, passando agora, então, eu tinha colocado que é uma frase do Boyce, que é ser professor a minha maior obra de arte, mas teve alguns comentários aqui, por exemplo, vou colocar em destaque. José Ricardo diz que gostaria de conhecer mais da sua pesquisa, especialmente como vai ser a prática e experimentação desse ritual Yanomami. Não sei se eu pronunciei correto. Aí vem aqui outro. Legitimar o outro é um diferente... Yanomami. Isso. Legitimar ao outro diferente a mim, na convivência comigo. Humberto Maturana Romencin. Aí, Camila, vamos conversar mais sobre os Razabox. Epa. É porque ele é que fica andando na hora que a pessoa...
É interessante, aqui, ó, é interessante ouvir muitas opções diferentes de pesquisadores, pois podemos ampliar nossa fonte, inspiração a partir das inquietações dos outros, os processos biográficos que me contemplam. Então, basicamente, eu acho que é por aqui, assim, a gente poder ir visualizando. Vou deixar passando que ele fica passando para vocês visualizarem. Tá vendo aí, Naira? Sim. Camila disse que vamos conversar sobre o Razabock, mesmo que de forma informal, talvez isso possa ajudar a saber se realmente esse é um caminho, né?